Quando eu tive em São Paulo, na USP, lá foi entre final de 2007 e 1º de dezembro de 2011, claro, eu passei a ter uma perspectiva diferente, não só do esporte, de educação física, mas de vida, porque o que eu tinha feito até então, durante a minha vida? Eu era um professor treinador de judô. Fui atleta durante uma boa parte da minha vida. Eu botei kimono pela primeira vez aos 10 anos, portanto, fazem mais de 50 anos, e a última foi ontem à noite, porque eu dou um treino, eu faço uma live com meus amigos velhos 3 vezes por semana. Então, como a prof se enganou quando ela disse que eu fui judoca. Não, judoca eu continuo. Mas a preocupação com a história eu sempre tive. Na verdade, eu sempre tive uma inquietação com as ditas verdades, né? Aquilo que nos era apresentado como uma coisa certa. Isso começou muito cedo. A minha avó era portuguesa, e ela fazia ambrosia e botava na janela e dizia que tinha que esperar esfriar, porque quem comesse ambrosia quente morria. E as pessoas que são confiáveis, como a avó da gente, a gente acredita friamente. Mas mesmo assim eu subia por trás da janela e a primeira vez eu tive medo, mas depois teve um dia que eu comi ambrosia quente e não morri. E aí foi que começou a minha investigação sobre aquilo que era como um fato, porque o que a avó da gente dizia era uma coisa que não devia dar errado, mas como eu não morri, então havia alguma coisa em verdades que não eram tão certas assim. A partir dali, eu sempre tive muita dúvida com relação àquelas coisas que nos apresentavam como verdades históricas, mas eu só consegui enxergar com clareza isso quando eu passei a estudar no grupo aí com a Kátia. Eu acho que eu talvez tenha sido um dos erros da Kátia, porque ela aceitou um cara que não tinha perfil para ser doutor da USP, né? Então, ela teve que aguentar durante aí 4 anos um cara que tinha ideias que, não, na verdade, não tinha tido as leituras adequadas para participar desse nível aí. Mas, no final, como todos vocês, fiquem tranquilos, a gente acaba saindo doutor, não tem problema, é tranquilo. E eu consegui fazer uma coisa bem legal, porque a Kátia me permitiu, que era juntar a minha experiência de judoca, né, para fazer um trabalho dentro da metodologia que eu desconhecia totalmente. Preciso confessar para vocês que eu cheguei aí faixa branca de história oral, e especialmente da forma como o GO trabalhava, e saí, eu acho que aí um faixa laranja, verde, que eu não pense que as minhas entrevistas foram boas, porque hoje eu enxergo elas, eu sei que elas foram muito ruins. Algumas foram muito, muito, muito ruins. Mas como eu tive a oportunidade de fazer 128 entrevistas, e como a Kátia falou, rodar o Brasil, então eu conheci histórias de vida muito interessantes. As entrevistas podem não ter sido muito boas, mas a Kátia sabe e teve muita clareza de me mostrar que a gente consegue extrair algumas coisas interessantes. A minha comunidade era dos caras do judô e muitos deles eram japoneses ou nisseis, né, nikkeis. E no mundo do judô tem uma outra característica que a Kátia conhece muito bem, vocês talvez, é que a gente tem um sistema, a gente se submete a um sistema hierárquico que nos remete a fazermos parte de um mundo social. Lembra, Kátia, um cara que a gente conheceu lá em Cuba, o Jay Cockley, né? Um sociólogo americano, ficou bem meu amigo, eu troco algumas informações com ele, e ele tem esse conceito de mundo social, né? O social world, que a gente faz parte de um grupo que todos, em qualquer lugar do mundo, essas pessoas desse grupo, elas têm, de uma certa forma, um código de ética, um código pessoal que se mantém. Eu morei em Portugal 1 ano agora, e a primeira coisa que eu fiz na primeira semana que eu cheguei foi achar uma academia de judô perto de onde a gente morava lá,
na Lapa, lá em Lisboa, na freguesia da Lapa, lá, e botei meu kimono e fui treinar. A partir dali, eu já tinha um grupo, porque isso é universal, não importa o lugar que tu vai, e nem o nível que tu tem. Mas antes eu achava que o nível era importante, agora já nem sei se isso é tão importante. Então, o que aconteceu nesse mundo é que, quando eu comecei, a Kátia já tinha... Eu achei que meu trabalho ia ser muito mais fácil aí, porque a Kátia já tinha feito entrevista com todos os medalhistas olímpicos, todos os participantes de Jogos Olímpicos do judô. Mas foi a Kátia que me lembrou que eu deveria refazer as entrevistas. No começo eu não tinha entendido por que eu ia entrevistar de novo os caras que a Kátia já tinha entrevistado, né? Eu participei de muitas entrevistas com a Kátia, fui fora do judô, acompanhei, foi a maneira como eu aprendi a trabalhar com esse conceito, e eu descobri em algumas entrevistas, notadamente de alguns caras que eu já tinha relação, como é o caso do Rogério Sampaio, que nesse caso eu acho que a entrevista ficou boa. E quando eu comentei com a Kátia, eu disse, pô, Kátia, olha aqui, ó, a entrevista da Kátia era excelente, mas a Kátia é a Kátia, né? Tem a experiência dela, além da formação. Mas a minha entrevista com o Rogério Sampaio, especificamente, que eu passei uma semana na casa dele, em Santos, e a gente teve vários momentos, não foi uma, né? Foram vários. Além daqueles momentos que estão gravados, que estão aí no grupo, ainda tiveram muitos outros momentos que eu não gravei. Mas, claro, aquilo foi de uma riqueza que eu cheguei a dizer para a Kátia, ó, Kátia, essa entrevista aqui, a minha foi tão boa, se não melhor do que a tua, porque as coisas que ele contou na história para mim não foram as coisas que ele contou para a Kátia. E aí eu me dei conta que não depende só da qualidade do entrevistador, mas depende de uma condição, imagino eu, né, que tu tens que conseguir que o teu colaborador, né, como a gente tem chamado, depois de usar aquela terminologia do Bonmerri, ele esteja disposto a tratar a história da vida dele de uma maneira que te interessa. E eu acho que isso talvez seja o ponto principal que eu agora me debrucei lá em Portugal. Porque aqui eu tinha uma vantagem, quando a Kátia propôs, quando a gente estruturou o trabalho, a vantagem que eu achava que eu tinha é que eu conhecia as pessoas, ou as pessoas me conheciam em diversos níveis, ou tinham da minha geração, né, como é o caso do Rogério, do Aurélio, eram caras que eu tinha competido, ou tinha treinado, tinha uma relação boa. Os mais novos, eu tinha uma relação que eles eram atletas e me conheciam como treinador. E os mais velhos, eu tinha uma relação que era, eles me conheciam como atleta ou como treinador, então, de uma certa forma, a grande maioria do público, né, dos colaboradores que eu entrevistei, eram pessoas que eu conhecia de alguma forma. E eu achava que isso ia facilitar a minha abordagem, o meu approach para falar com essas pessoas e conseguir extrair uma boa entrevista. Mas eu descobri que não foi bem assim. Se por um lado melhorou, então, comparando de novo aqui, mal comparando, a entrevista que a Kátia fez com o Rogério num determinado momento e eu fiz alguns anos depois, ou com o Thiago, ou com o Rogério, o que elas foram de diferente? É que as coisas que eles contaram para mim, eles não iam contar para a Kátia. Não porque a Kátia não tenha feito uma excelente entrevista, é porque o tipo de relação é diferente. Coisas específicas da modalidade, coisas que eles se sentiram mais à vontade. E aí eu comecei a pensar, por que será que isso aconteceu? Por outro lado, teve caras lá, especialmente alguns professores mais antigos, que me conheciam, mas que, na relação que a gente tem, como eu costumo dizer no judô, de Kohai Senpai, ou seja, eu era menos graduado, menos importante, eles não estavam dispostos a falar comigo. Com a Kátia eles estavam, porque a Kátia era uma doutora. Mas para esses caras, eu era somente um Kohai. Então, para esses caras, esquece, eu não ia conseguir entrevistar. E, na verdade, eu fiz entrevistas que foram muito ruins. Hoje eu enxergo bem como
muito ruins. Não consegui extrair o que eu pretendia, até pelo tempo de entrevista. Agora, quando eu fui para Portugal, que eu resolvi reproduzir esse mesmo trabalho com um grupo menor de pessoas e com um país muito menor para percorrer, né? Eu procurei ter esse cuidado, ou eu procurei me introduzir primeiro naquela população, fazer parte daquele grupo social. Então, antes de começar a entrevistar, eu não só treinava, como assistia as competições, treinava nos clubes, conhecia as pessoas e entrei naquele grupo. Além disso, como judoca brasileiro, igual, eu já seria, de uma certa forma, ele já me enxergaria como parte daquele grupo. E claro que depois de fazer acho que foi 128 entrevistas no doutorado, eu fiz mais algumas antes de escrever o livro, eu já tinha um pouco mais de experiência. Se eu não era uma Katia Rubio, mas eu já era uma pessoa que tinha alguma experiência. E eu resolvi fazer uma reinterpretação do que eu tinha aprendido aí no grupo. Diga-se de passagem, eu era faixa branca quando entrei, quando eu saí, eu acho que eu já tinha uma graduação aí um pouquinho melhor. Mas lá em Portugal, eu não cheguei a ter uma orientação como foi com a Kátia. Eu tinha um colega meu, o Paulo Jorge Martins, foi um cara muito bacana, me recebeu muito bem, mas ele não conhecia nada da metodologia. Então, eu tive livre, né, para, digamos assim, de uma certa forma, fazer algumas reinterpretações da maneira, especialmente do approach, da chegada nesse grupo e da forma de condução. Fiquei pensando como é que teria sido fazer isso se eu estivesse fazendo isso sob a supervisão da Kátia. Pensei muito em ti nesses momentos lá, Pro. E me senti o rebelde fazendo coisas que eu não sei se tu aprovaria na totalidade. Então, embora eu não me considere uma pessoa que seja um expert na metodologia, eu fiz uma nova tentativa, baseado, obviamente, na metodologia do GEL, mas eu fiz algumas pequenas alterações que me pareceram adequadas para aquele momento e porque eu não tive um comprometimento total das formas como eu aprendi aí. E também tive a oportunidade, tinha tempo, né, Kátia, de fazer mais leituras. Também aprendi aí com a Kátia, com o grupo. Eu tive lendo outras pessoas, né? Tive oportunidade, eu tive bibliotecas maravilhosas lá na Europa, lá em Portugal, rodei um pouquinho. Então, eu fiz outras leituras que me deram um pouquinho mais de sustentação também, que é uma coisa que aí no grupo a Kátia falava muito, quando eu estive, né? Que a gente tinha que trabalhar em cima do método. Nós tínhamos que criar o método, o que não estava escrito tinha que escrever. É claro que a Kátia me deu mais material, a gente esteve junto aí ainda, acho que foi em fevereiro, lá na Serra Gaúcha, quando a Kátia subiu, né, com a irmã e com a mãe, lá a gente chegamos lá, nos encontramos lá perto de Cambará do Sul, e ela me deu uma pilha de livros. Então, eu tinha uma pilha de livros para ler, esse último material muito bacana das narrativas biográficas, eu revi, e aí eu descobri que em Portugal tem alguma coisa, mas os franceses têm alguma coisa também, tem alguma literatura inglesa. Então, eu dei uma reforçada naquilo que eu já tinha lido sobre o método, né? Me senti mais confortável de fazer algumas coisas que algumas pessoas já tinham feito. Isso foi bem interessante. Mas, basicamente, eu diria que a chegada nas pessoas foi uma coisa que eu mudei, né? Eu só chegava numa pessoa depois que eu tinha conseguido uma boa introdução. Qual é a diferença de ter um bom approach e não ter um bom approach? É o tempo que o cara fica contigo. Quando o cara chega para falar contigo e diz assim, ó, quanto tempo tu precisa? Já se for nas carrocinhas com as verduras, né? O cara está esperando uma entrevista de 15 minutos porque ele não quer perder mais do que isso da vida dele. Então, eu acho que tu precisa ter um bom approach, tu precisa vender o teu peixe antes de fazer a entrevista. O que aconteceu lá em Portugal é que eu tive essa oportunidade. Teve pessoas que eu procurei 2, 3 vezes, né? Até o cara achar que ele queria me contar a história dele. Teve um velhinho lá de Coimbra que eu falei com ele a primeira vez, ele nem queria falar comigo, falei com ele a segunda vez,
aí ele ficou de marcar, aí ele marcou uma outra vez, no dia que ele marcou, eu saí de Lisboa, fui a Coimbra, aí ele sentou comigo, me levou no lugar certo, que ele queria mostrar, que era a ACM de Coimbra, aí ele contou a história dele, eu fiquei 4 horas com ele. Então eu me dei conta que não adiantava só chegar e cumprir vou lá e faço a entrevista, está aqui, está feito. Isso não resolvia. Pelo menos para a minha perspectiva lá de Portugal, não resolvia mais. Então, eu tenho certeza que algumas entrevistas foram bem boas, foram muito boas, porque as pessoas estavam dispostas a contar a sua história de vida. Então, a primeira coisa, eu acho que é essa. Tu tem que conseguir que o teu colaborador seja teu colaborador. Tá? Senão, tu vai conseguir fazer a entrevista, mas a riqueza não é a mesma. Não se consegue. Voltando ao exemplo das minhas entrevistas aqui no Brasil, as entrevistas boas que eu conseguia fazer aqui, mesmo sem ter muita experiência, é porque eu já tinha conseguido um contato com aquela pessoa e ele tinha comprado aquela ideia. Então, quando o cara fala contigo há 2 horas, quando ele entra em assuntos que não estava previsto no teu hall, aquilo que a gente começou a fazer aí, Kátia, que eu comecei contigo, não eram perguntas, mas eu tinha mais ou menos na minha cabeça, e mais do que isso no papel, uma certa linha de coisas que eu não queria deixar de tocar. Embora a pergunta inicial é única, conte a sua história de vida, né? Lá em Portugal, eles riam muito quando eu digo, é uma entrevista de uma pergunta só. Me conta a tua história de vida. Então, deixa o teu colaborador livre para falar o que ele quiser, no tempo que ele quiser e em quanto tempo ele precisar. Isso eu acho fundamental, isso eu aprendi aí com a Kátia. A diferença é que eu, lá em Portugal, eu fiz mais do que eu fiz aqui. Antes de entrevistar, eu fiz uma pesquisa bem boa sobre a vida daquela pessoa. De maneira que eu queria chegar lá para falar com uma pessoa que eu já conhecia a vida dele. Eu já sabia, no caso dos atletas, é fácil, tem um Judo Insight, que é um site, tu vê quais foram as competições que o cara foi, onde é que ele foi. Eu já tinha uma série de informações sobre aquela pessoa. E na sequência de entrevistas, que é uma outra amarração que a gente faz muito bem, e é isso eu comecei aí com a Kátia, essas pessoas todas estavam no mesmo mundo social. Então, eram atletas, treinadores, professores, adversários. Então, um se referencia ao outro também. Então, quando tu chega para falar, a partir de um determinado momento, já tem tantas informações que tu já sabe as histórias, pelo menos as corriqueiras sobre aquela pessoa, e te permite aprofundar alguns temas que, se eu não tivesse nenhuma informação, eu jamais ia saber. Porque se tu não tem informação nenhuma sobre a pessoa, se tiver a oportunidade de entrevistar o Adolf Hitler, não sabe nada da vida dele, ele pode não te dizer as coisas que tu gostaria de saber, mas tu também não sabe, não pergunta, né? Tu não avança, né? E sai de lá achando que o cara é um herói quando ele não é. Mesma coisa ao contrário. Então, a investigação profunda sobre aquela pessoa que tu vai falar, antes de falar e conhecer a realidade dele, na minha opinião, hoje, te traz 2 coisas. Primeiro, possibilidade de entrar em assuntos que tu não entraria, né? Eu sei que a Kátia corria, jogava vôlei. Então, se ela não falar nada disso, daqui a pouco eu posso perguntar assim, Kátia, pô, não gosta de correr? E para saber se eu quero saber alguma coisa dessa parte da vida dela, eu pergunto. Né? A Kátia entrevistou pessoas que tinham ido aos Jogos Olímpicos que nem contaram para a família que foram aos Jogos Olímpicos. Porque tu pode conduzir tu deixa a pessoa fazer a sua narrativa biográfica, mas tu pode dar uma condução a partir de um determinado momento para tentar interpretar melhor os fatos que aconteceram, que são do teu interesse. Por isso eu entendo hoje que cada entrevista é uma entrevista. E tu, dependendo da orientação, que é o que eu sei que o grupo está fazendo, a interpretação que tu vai dar depois sobre aquela entrevista pode ser diversa. Mas para que ela seja boa e profunda, tu tem que ter algum método que te permita.
que permita que a pessoa realmente conte a sua história, né? Aí no Brasil, uma das dificuldades com os japoneses é que os caras não falam sobre a vida deles com muita facilidade. Eu tive a oportunidade de morar no Japão, lá no final da década de 80, e eles têm lá um jeito de ser. Me lembro que era bem difícil de as pessoas conversarem contigo. Na verdade, antes de sair para tomar um saquê junto, era muito difícil fazer negócio com os japoneses. Era bem difícil. Eu custei aprender isso, mas depois eu me dei conta que com esse grupo é assim. Lá em Portugal era a mesma coisa. Eles me tinham como brasileiro, e aí o brasileiro, infelizmente, tem hoje, na Europa, tem digamos assim, a expectativa que as pessoas têm em relação aos brasileiros não é muito boa, como já foi anos atrás. Tu não consegue, por exemplo, alugar um apartamento se tu for brasileiro, porque o preço vai ser mais caro, eles te pedem 6 meses na frente. E para chegar para fazer uma entrevista, os caras também ficavam, não sei porquê, não ficavam dispostos a contar a história da vida deles. Então, eu tive que ter um approach muito bom. Basicamente, no mundo do judô, como a gente faz parte de um social world, eu tinha que ir, como eu fiz aqui no Brasil, e treinar. E depois conversar. E depois teve uma outra coisa interessante, que é o seguinte: quando eu já tinha entrevistado umas 8, 10 pessoas que eram da elite do judô português, eu comecei a me dar conta do que já tinha acontecido no Brasil. Eu já tinha circulado no meio, porque é um ambiente, né, que havia uma pessoa fazendo essas entrevistas. E aí teve já tinha gente que queria ser entrevistado. Lembro quando eu trabalhei com a Kátia, que a gente tinha definido lá, porque era uma tese de doutorado, tinha que ter um limite, né? Tinha que estar delimitado. E não podia ser todo mundo. Mas teve gente que ficou muito chateada porque não foi entrevistada. E lá em Portugal começou a acontecer isso. Tinha muita gente esperando que fosse a sua vez, e nem todos foram a sua vez, porque eu parti lá de Portugal da mesma ideia que nós desenvolvemos, que eu desenvolvi com a Kátia, foi a questão de fazer a genealogia do judô português. Uma genealogia esportiva, que foi uma coisa que nós criamos, ficou de uma certa forma interessante, que é entrevistar lá do campeão, aí quem é o seu professor formador, seu professor treinador, e aí entrevistar esse professor treinador e ver quem foram os seus treinadores e criar uma genealogia esportiva do judô português. Mas também tinha uma limitação, lá eles tinham menos atletas, foram 8, mas mesmo assim, lá eu acabei fazendo 36 entrevistas. Dava uma tese de doutorado, prof. 36 entrevistas, né? Mas usando esse mesmo critério. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi lendo um autor francês, que é do judô, que é o Michel Brousse. Aliás, eu tive com ele mora em Bordeaux, professor da Universidade de Bordeaux. Eu tive com ele lá na cidade dele para discutir alguns temas, inclusive esse. Tem uma coisa que ele fala que é interessante. Ele fez uma pesquisa muito, muito boa também sobre o judô francês, e ele fez entrevistas entre 95 e 2004, escreveu um livro em 2005, que não era só de história oral, mas tinha muitos dados, um livro sobre história. É um grande historiador do judô do mundo inteiro, considerado no mundo do judô uma pessoa muito importante, e ele fala que a admissibilidade, ou seja, precisa saber com quem tu quer falar, porque qualquer fato ele pode ser interpretado de diversas maneiras conforme a posição que a pessoa se encontra, mas tem pessoas que têm maior conhecimento sobre um determinado fato, e quando tu escolhe as pessoas certas, tu tem mais chance de ter uma luz melhor sobre aquele fato. Porque se tu fala com pessoas que foram insignificantes, que não têm uma visão, ela pode te contar a verdade dela, mas talvez aquilo não seja significante para o tema que tu quer desenvolver. Então, ele fala muito nisso, da importância. E outra coisa que ele fala, uma das críticas que ele fala à história oral, é que, não só na história oral, mas como no que a gente pega na história dos livros, é que as fontes não são fidedignas. As fontes não são fidedignas, e muitas vezes não são mesmo.
E o que eu me debrucei nesse ano lá, Kátia, em Portugal, foi tentar dar uma derrubada em algumas fontes, né? E eu, sobre metodologia, eu li bastante, talvez eu tenha lido tanto quanto eu li no doutorado, porque eu tive bastante tempo, mas uma coisa que eu comecei a ler, que me pareceu interessante, era ler biografias. Porque tu vê que nas biografias, pelo menos eu comecei a interpretar algumas coisas muito interessantes a partir de certas biografias. E identificar problemas nas biografias. Depois daquele nosso evento lá em Cuba, que foi, acho que 2017, né? Não, foi 2013, nós tivemos lá em Cuba, não me lembro mais. Eu ainda estive em Cuba em 2017 e peguei uns livros que contavam a história lá de um grande cara do judô cubano lá, que é o Veitia, o Ronaldo Veitia, um grande treinador, que, enfim, ficou 25 anos, foi uma das maiores atletas cubanas da história do judô feminino, as maiores atletas da história do judô feminino, não só cubanas, do mundo inteiro eram as cubanas. Mas a história do Veitia ela é interessante, porque quando tu lê o livro da história dele, foi escrito por um jornalista que era do judô, na primeira e na segunda página tu já vê que ele não joga com a verdade, quando ele fala que ele entrou no judô em 63 e que parou de competir em 74, porque se machucou e tal. Aí, no meio do caminho, ele diz que foi 14 anos campeão cubano. Não, mas ele nem teve esse tempo todo competindo, entendeu? Então, tu vê que a pessoa, quando ela conta a história dela, ela conta não só a versão dela, mas às vezes ela atropela alguns fatos. E quando tu começa a ler a história, tu vê que esses fatos não podem ser verídicos. Mas quando existe uma ideia dominante, ela permanece por muitos anos. E o único método capaz, pelo menos que eu enxergo hoje, de esclarecer esses fatos é a história oral. Então, o que eu vi esse ano lá em Portugal, lendo, é que muitas coisas da história que a gente tem, ela não está exatamente correto. E quando tu consegue alguém que vivenciou aquele fato para contar novamente a história daquele mesmo fato, ele vem à luz outras ideias. E um dos caras que eu li, que não foi a Kátia que mandou eu ler, um dos caras que eu li quando estava aí na USP foi o Martin Heidegger, né? E ele é genial, é claro, mas textos muito pesados. Eu aprendi com ele com os textos dele, que tu precisa, para te entender por que uma pessoa fala uma determinada coisa ou faz determinada coisa, você conhecer a história pregressa, saber qual é a origem de onde aquele cara vem. Isso foi uma coisa que eu tenho feito muito. Então, eu sempre vou atrás, antes de chegar na entrevista, saber de onde aquele cara vem, por que ele faz isso. No caso lá em Portugal, eles tinham uma relação muito forte com a questão da Revolução dos Cravos de 74. Então, quem passou aquilo teve um tipo de experiência, quem passou outra coisa teve outro tipo de experiência. E eu me dei conta em Portugal de uma coisa que é incrível, Kátia, que foi lendo o Hal Hawks, que a gente começou a discutir isso aí. A memória, mesmo quando ela é tua, ela pode não ser verdadeira. Vou contar vou contar 2 fatos aqui para depois vocês perguntarem. Olha só, Kátia, esse fui eu que contei. Eu contei a minha vida inteira uma história. Quando eu morei no Japão, lá eles têm eu fui lá como atleta, então eu te treinava, e durante um período, eu fiquei 6 meses, durante 45 dias, teve um colega meu, aqui do Sul, do meu clube, aqui da Sergipe, que esteve treinando comigo. E tinha um outro colega nosso lá, que é aí de Campinas, que é o Cláudio Kono. Ele estava 1 ano, porque esse é japonês, né? E então ele falava japonês. E o meu colega aqui, que é o Ricardo, não. E teve uma ocasião que o professor pediu para a gente buscar uma coisa num supermercado de bicicleta. E essa história eu sempre contava que a gente saiu de bicicleta e a gente foi preso, né? E a gente foi preso porque o meu colega ia pedalando a bicicleta
E eu ia atrás, me equilibrando assim, fazendo aviãozinho, sabe? E eu não sabia que isso era proibido. Então o guarda nos parou e nos prendeu. Imagina tu sendo preso no Japão, porque tá andando de pé na bicicleta do sensei, e o pior não era ser preso, era contar para o sensei que tu foi preso, prender a bicicleta dele. E eu sempre contei essa história dizendo que era esse meu amigo, o Ricardo, e lembrando, pô, fomos presos porque andamos. Aí tivemos que dar um desdobre no guarda para ele nos liberar, que é para a universidade. Enfim, eu contei essa história durante 20 anos, Kátia. Ou seja, ela era verdade, porque eu contei. O que aconteceu? Esse meu amigo foi a Portugal me visitar e nós brincamos e relembrei essa história para ele. E aí o cretino me disse assim: isso é mentira, nunca aconteceu comigo. Daí eu digo assim: como assim? Como assim? Então, eu estava na carona, nós fomos. Não, eu nem sei andar de bicicleta. Como não sabe andar de bicicleta? Eu não sei andar de bicicleta, um burro velho que nem eu, 60. Como assim? Não, eu nunca andei de bicicleta, eu tenho medo. E aí eu me dei conta que quem estava na bicicleta dirigindo era o meu amigo de Campinas, aí, o Cono, e não esse Ricardo. Eu só descobri a verdade 30 anos depois. Cacete! Então, o que eu me dei conta? Por que eu voltei no How Walks? Porque eu voltei, por exemplo, porque eu me lembro que a gente tinha lido aí. É que a gente tem a verdade. As memórias socialmente partilhadas. Partilhada, né? Então, eu estou dando um exemplo meu, porque eu acho isso achei muito legal. Mas então, agora, conta a história do teu tio da coluna Prestes. Essa eu conto, mas nada se compara à tua narrativa desse fato. Essa que parece mentira, né, Kátia? Tu conta algumas histórias que parecem mentira. Mas a gente nada mais parece mentira, porque a gente foi capaz de lidar com algumas cenas que são absolutamente impagáveis. Impagáveis, porque tu vê, essa aí que eu estou contando era a minha verdade, mas não era a verdade total. E ela só veio à luz quando alguém que tinha memória coletiva que estava ela conta essa história. Então o mundo é cheio de histórias de caras que morrem jurando uma coisa que não é, né? O meu tio é interessante porque eu tenho uma família portuguesa, não sei se a Cátia contou para vocês, eu sou uma mistura de português com índio, né? Como, aliás, nós todos aqui. Mas eu provo que eu sou português com índio, porque eu fui estudar a minha genealogia depois disso, e aí eu fui atrás dos meus sobrenomes, todo mundo tem 2 sobrenomes, pai e mãe, né? Então eu sei que o lado da minha avó, que é lá do Algarve, são a família Molarinho. Inclusive, eu sou português de passaporte e tudo, viu, gente? Não é conversinha. Eu entro lá e vou direto, não passo na coisa lá. Aí eu fui atrás desses Molarinho, que foi uma família que veio para o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Eles vieram em 1914, durante a Primeira Guerra. E quando eles vieram, esse meu tio, meu avô, o pai da minha avó, meu bisavô, ele veio porque eles tinham feito uma coisa horrível em Portugal. Ele tinha casado com a esposa, a mãe da minha avó, e ela tinha se divorciado. Que em Portugal, em 1914, era o ó, né? Segundo contava minha mãe, esse foi o primeiro divórcio de Portugal. Recém tinha morrido o rei em 1910, e ele pegou essa divorciada, casou, fez 3 filhos e veio embora para o Brasil. E um desses filhos, que é meu tio-avô, tio Mário, ele, durante a década de 30, aqui em Porto Alegre, ele ficou muito amigo de um cara que era revolucionário, que é o Luiz Carlos Prestes, que vocês conhecem da história. Então, o tio Mário, lá na década de 30, já casado com 5 filhos, engravidou a mulher do 6º filho, essa é a família dos Molarinho aqui, e saiu de casa para comprar uma carteira de cigarro. E desapareceu por 70 anos. E 70 anos não é brincadeira. Ele
Ele saiu de casa em 1930, e eu e toda a minha família, né? E ele subiu na coluna Prestes. Essa foi a nossa história. Então, a gente tinha um retrato do tio Mário na família, na casa da minha avó lá, todo mundo reverenciava o nosso tio comunista, porque ele subiu na coluna Prestes e morreu nas batalhas lá. Isso foi assim até o ano 2000. Aí o que aconteceu é que, quando chegou no ano 2000, em função da internet, algum dos meus primos encontrou esse sobrenome Molarinho numa outra família no Rio de Janeiro. E fizeram contato, e por uma razão que ninguém tinha entendido, o patriarca lá no Rio era um cara chamado Mário Molarinho. E aí eles disseram, não, Mário Molarinho não, Mário Molarinho é o nosso tio Mário, ele já morreu há muitos anos. Ele saiu de Porto Alegre em 1930 e subiu na coluna Prestes. E aí, nessa discussão, é ou não é, a minha tia, irmã do Mário Molarinho, foi ao Rio para ver se era o tal do irmão, e era. Ele tinha ficado sumido 70 anos. E essa conversa foi uma conversa muito legal. A minha tia morreu já, mas ela morreu com 105 anos, para vocês terem uma ideia. O Mário já tinha 101 ou 102 quando ela foi visitar, que ele era um português mais velho. E aí a minha tia perguntou para ele, mas Mário, o que tu fizesse nos últimos 70 anos que não voltasse para casa? Né? E aí o tio Mário disse, não, é que eu vim para ganhar o mundo. Né? Aí o tio Mário ele era um cara muito sério, era muito casador. Quando eles estiveram no Paraná, ele casou de novo. Né? Então ele já era bígono no Paraná lá na década de 40, na época da guerra. E depois ele subiu de novo para o Rio e casou de novo, fez mais 7 filhos. Então o tio Mário ele era trígamo, ele não era bígamo. Né? Mas ele não tinha morrido. Mas nós acreditamos a vida inteira que o tio Mário era o nosso herói comunista que tinha subido na coluna Prestes, que em parte era verdade, que o que eu imagino que na época é que eles pegavam as suas lanças, as suas espadas, subiam nos cavalos, tomavam cachaça e subiram pelo Brasil inteiro, né? De vez em quando uns faziam filho, e aí os prefeitos obrigavam a casar, e assim foi a história do meu tio Mário. Mas, de fato, ele estava vivo, faleceu depois com 104, mas... E a minha tia teve a oportunidade de encontrar o irmão depois de 70 anos. Então, tudo... Ou seja, a internet foi a ruína dos romances familiares. A ruína. Acabou com o nosso único herói comunista, pronto. Agora foi. Agora, se você foi capaz de criar uma história de você mesmo, você imagina dos tios, dos primos, Mas isso foi comprovado. E eu falo que sou índio português porque eu fui na minha genealogia e descobri do outro lado, fora esses portugueses lá dos Molarinho, eu descobri que tem um momento que os portugueses que vieram para o Rio Grande do Sul aqui, que, como vocês sabem, a gente é um país diferente de vocês aí do Brasil, né? A gente teve uma outra colonização. Até os nossos índios eram diferentes. A gente era charrua em minuano, né? E aí o que acontecia? Os portugueses vinham para cá, e veio também a Lemoada, lá em 1824, e eles não tinham dinheiro para comprar escravo. Então, nós não tínhamos muitos negros aqui no Sul, porque eles eram pobres. Os alemães vieram para cá, jogaram no meio da bugrada lá, mas para os portugueses, como não tinha mulher no Rio Grande do Sul, os portugueses eram incentivados a casar com as índias. Então, eles ganhavam um machado, um saco de arroz e um conto de réis para casar com uma índia. E foi isso que aconteceu. Então, a minha bisavó, ela tem sobrenome de Tal. Eu encontrei as certidões de nascimento na Cúria Metropolitana. Eu sou parente dos fulano de Tal, porque os índios não tinham nome. Então, os portugueses casavam com os índios. Não era por causa das índias, era por causa do machado, um conto de réis, um saco de arroz. A Índia vinha de lambuja. Então, todos nós aqui no Sul, que somos parentes de índio, nunca é de índio, é sempre de Índia. Porque os portugueses casavam com as índias por causa da grana.
E eu tenho lá uma sequência de fulanas de tal que eram casadas com meus parentes portugueses também. Só para terminar com duas coisas. Quando eu comecei a tentar investigar essas verdades que não são tão verdadeiras, quando eu descobri a minha verdade, que não era verdadeira, e eu comecei a ler sobre esses caras. Então, o Michel Bus me ensinou muito. No judô, por exemplo, você sabe que no judô tem as faixas coloridas, né? As faixas coloridas, e eu ensino isso na universidade, foram uma criação de um cara, de um japonês, que foi para a França em 1935, chamado Mikonosuke Kawaishi. Em todo o mundo se ensina isso. Ele, para fazer com que os franceses aprendessem as técnicas do antigo jiu-jitsu, ele primeiro parou de falar em japonês, porque os franceses não gostam que fale outra língua que não seja francês. A Kátia sabe muito bem isso. Então, ele começou a ensinar as técnicas em francês. E a outra coisa foi a grande invenção dele, foi a criação das faixas coloridas, que no Japão não existia. Era tudo faixa branca ou faixa preta. E ele trouxe e inovou isso. Em todo mundo se escreve isso. Mas não é verdade. O Kawaishi, ele copiou essa ideia de um outro japonês que criou isso na Inglaterra, alguns anos antes. E eu mesmo, que me considero um estudioso do judô, não sabia, nem eu e nem ninguém sabia isso aqui no Brasil, pelo menos que eu tivesse lido. Mas esse Michel Bus, ele conseguiu essa informação. E aí eu comecei a ver quantas informações que a gente tem que são equivocadas e que a gente sai reproduzindo. E como é que a gente reproduz? Não é uma fake news, porque não é uma ideia de uma coisa falsa que eu estou reproduzindo. É uma coisa que eu acredito como verdadeira. Então, se a Kátia confia em mim e ela me pergunta uma coisa sobre o judô, eu respondo para ela, ela vai reproduzir como uma coisa como se fosse verdade absoluta, né? Porque ela confia em mim e ela acha que eu sou entendido da área. Mas eu mesmo não tenho informação certa. Então, a gente reproduz informações erradas, elas se multiplicam com uma grande velocidade. Então, depois dessa, eu descobri muitas outras. E a mais interessante agora, que um dia eu vou escrever sobre isso, estou tentando já escrever sobre isso, Kátia, é que essa coisa do judô e do jiu-jitsu se espalhou pelo mundo através de uma ideia básica. O Japão, da era Meiji, que foi quando acabou o shogunato, quando os americanos entraram lá em 1853, ele se transformou muito rapidamente. Mas era considerado um país de segunda linha. A raça amarela não era considerada, não era boa, né? E eles, muito rapidamente, a partir de 1868, eles cresceram aos olhos do mundo através de duas grandes guerras. A que eles travaram contra os chineses, 1894, 1895, e depois a guerra contra os russos, 1904, 1905. Com isso, os japoneses ficaram famosos porque eles teriam vencido os grandes adversários, maiores e mais fortes, maiores geograficamente, como é a comparação do Japão com a China, do Japão com a Rússia, e fisicamente, comparando o Japão, os japoneses pequenininhos, né, e os russos, grandes e fortes. E os dados da Marinha Russa também, que era o dobro da Marinha japonesa. Isso fez com que os japoneses ficassem muito famosos e eles atribuíram na maior operação de marketing da história. Nada foi parecido com o que eles fizeram. Inclusive, através de um cara que é um cara genial, que é o Jigoro Kano. Eles passaram a vender a história, a vender a ideia para o mundo de que os japoneses pequeninos e muito mais espertos, através das técnicas do jiu-jitsu, podiam vencer os grandes russos e os chineses. E a partir disso se difundiu no mundo o jiu-jitsu Kano, que a gente conhece por judô. E eu fui estudar um pouco isso mais a fundo. Mas não é bem assim, prof. Porque, só para encerrar e deixar vocês perguntarem, a guerra contra os russos, em 1900 e 1905, foi vencida pelos japoneses em duas batalhas. Na Batalha de Tsukushima e na Batalha de Port Arthur. Eu estudei as duas batalhas. Foram batalhas navais.
não houveram combates homem a homem. Os japoneses nunca deram um golpe em nenhum russo. Eles ganharam 2 batalhas navais. Mas, a partir de 1905, eles saíram pelo mundo nas armadas, nos barcos ingleses comprados pelos japoneses para difundir o jiu-jitsu como se eles fossem os grandes heróis das batalhas através do uso das técnicas do jiu-jitsu. O que não é verdade. Ou, pelo menos, não é o motivo principal. Eles ganharam por estratégias, por terem os barcos mais rápidos, por terem sido persistentes e por não terem aceitado os combates diretos com os cossacos, que eram maiores e melhores na luta com a espada. Eles mudaram a estratégia e não tiveram trabalho de cavalaria, foi só infantaria. E existem relatos disso na Torre do Tombo, lá em Portugal, que tem descrições das batalhas, coisa que não é uma coisa fácil e nem tão acessível. Então, certas verdades históricas que são atribuídas nas mais diversas áreas, inclusive essa, da divulgação do jiu-jitsu, a história não é bem assim. Mas é que ninguém contou esse outro lado da história, né? Isso é uma coisa interessante, né, prof? Quando tu traduz para o inglês, às vezes os termos não são muito fáceis. Por exemplo, colaboradores, que é uma coisa que ele gosta de usar, né? Colônia. Então, eu uso. Aliás, eu uso porque tu me orientou, a gente esteve até com ele num evento, né? Eu uso. De uma certa forma, eu gosto da ideia das colônias. Então, eu trabalhei com a ideia de colônia de atletas e de professores, por exemplo, né? E chamar o termo de colaboradores, eu comecei usando isso, mas quando tu traduz para o inglês, não fica bom, né? Então, se quiser escrever um artigo em inglês, colaboradores não... Né, acaba, o cara traduz lá por empregado, por employee, então não funcionou bem. O termo de colônia, eu procurei manter. O conceito eu achei interessante. Quando tem um grupo determinado, chamar uma colônia disso ou daquele. Mas... Só um pouquinho. A minha rede falhou. Como é que fica traduzido para o inglês? É que quando tu bota colaboradores, aparece como employees, como empregados, entendeu? Então, não tem uma palavra boa em inglês para tradução como colaborador. A gente não quer botar como depoente, mas muitas vezes tu vê em alguns outros artigos de história oral falar como depoentes, né? Eu não sei, eu não tenho uma definição. Eu uso em português colaboradores e eu não sei como é que tu está orientando aí no GEL. As pessoas que a gente entrevista para fazer as narrativas biográficas, como é que vocês estão dando como nomenclatura para o indivíduo? Colaborador, na verdade a gente usa atleta, porque a gente só lida com atleta. Então a gente não corre esse risco. Tu não corre o risco, porque vocês têm uma orientação para os atletas olímpicos, mas se a gente pensar que a metodologia que já usa pode ser utilizada para qualquer outro tipo de pessoa, de personagem, né? Tu poderia, sei lá, como eu trabalhei com muitos japoneses, eu tenho algumas entrevistas bem legais dos caras que ainda estavam no Japão durante a guerra. Então, quer dizer, tu pode sair do atleta e ver outra coisa. Então, eu precisaria de um nome bom para que pudesse universalizar em outros idiomas também, no lugar de colaborador. E isso é uma coisa interessante. Uma coisa que talvez eu possa comentar, se tu entrando nessa linha, lá em Portugal, teve algumas pessoas que eu precisava falar que já tinham falecido. E aí eu aprendi contigo que, bom, a gente vai e fala com a esposa, com o filho, para buscar informações sobre uma pessoa que era importante, mas que nós perdemos, né? E lá em Portugal, o grande genearca, na opinião lá dos portugueses,
do judô português era um japonês. Diferente dos nossos aqui, que são todos japoneses, lá não teve imigração japonesa. Então, teve um japonês lá, que é o cara chamado Kyoshi Kobayashi, que ele tem como pai do judô japonês, português. E eu tive... a esposa já tinha falecido, eu falei com um filho, que é um... Aqui eu posso falar, lá eu nem podia falar isso, que é um filho bastardo, porque a história dos caras lá é o seguinte, o japonês esteve lá na década de 50 e a família estava no Japão. E ele esteve lá, teve uma relação. Quando ele trouxe a família com 2 filhas gêmeas, mulher e 2 filhas gêmeas, ele chegou, logo depois nasceu um menino, que é o Renato, que é um dos expoentes lá. O cara foi atleta olímpico em Seul, mas ele não reconheceu esse cara como filho. Porque tu imagina que um japonês, segundo eles lá, o cara é herói nacional, era samurai, enfim, a história dele é uma história que todo mundo conta igual. O cara era samurai, era médico, sem ser médico, fazia aquelas medicinas orientais lá, ficou rico, trabalhando na Lisboa da década de 60, ele chegou lá em 59, com a tal da medicina. Ou seja, além de tudo, ele se locupletou do Salazar. Matou, Fro. Porque o cara que chegou lá e ficou forte, era amigo dos generais, dava aula para a elite. Bom, então, mas ninguém fala isso. Todo mundo fala que era um samurai, que a história, a lenda é que ele teve uma missão suicida, 2 missões, mas se salvou. Aí, quando eu vi essa história, eu digo, cara, os samurais não se salvam, os kamikazes não se salvavam, que ele era... Os kamikazes eram os caras que morriam, né? Um professor meu aqui do Rio Grande do Sul, que ele era kamikaze, mas ele era lá como é que é a praia lá? Daqui a pouco eu vou me lembrar. De Yokohama. E tinha os kamikazes de submarino também. Os kamikazes de submarino, eles mergulhavam e iam com a bomba num mini submarino. E ele fugiu com a família para o Brasil e acabou no Rio Grande do Sul antes de ter missão. Então, ou os caras morriam ou os caras fugiam, não tinha outro cara. O que acontece, Kátia? Mas qual é a dificuldade de contar uma história? Eu dei uma trancada aqui, Kátia, tá me ouvindo? Sim. Qual é a dificuldade de contar uma história dessas? É que o cara é herói nacional. Ele é a figura única, né? E quando eu comecei a entrevistar as pessoas, eu descobri que todo mundo protegia o japonês, que já morreu em 2013, mas na câmera desligada, sabe aquela hora, Kátia, desliga um pouquinho aí, tu sabe bem disso. Aí eu recebi informações que, de uma certa forma, mostravam que ele era um pouco canalha em algumas coisas, né? Mas que ninguém quer falar. Você entendeu? Ele continua como herói, mas alguns dizem, e alguns de câmera aberta, esse cara não pode, se esse cara é o pai do judô, então eu sou o avô e tal. Os caras fazem críticas veladas ao japonês, mas não querem contar a história. Uma das histórias legais é que esse filho dele, o Renato, olha só o nome do cara, Renato, lá em Portugal não podia contar isso, eu vou contar aqui, mas ninguém fala, hein, pessoal? Então, o nome do rapaz é Renato Alexandre Santos Kobayashi. Mas durante toda a vida dele, ele foi Renato Alexandre Santos. Qual é o problema? É que ele é a cara do velho. Ele é Imagina na década de 60, diferente de São Paulo, que não tinha nenhum japonês, só tinha um japonês em Lisboa, que era o velho Kobayashi, e esse guri era atleta japonês, né? A cara do velho. E ninguém dizia que ele era filho, nem ele. Então tem uma história de uma atleta que foi nos Jogos de Seul, a primeira atleta portuguesa aí nos Jogos de Seul, a professora Tereza
Alexandra Gaspar, que ela conta que estava sentada num banco, ela, atleta, né? O Renato, atleta, o sensei Kobayashi, o treinador, e a mulher do Kobayashi, a japonesa, a de fato. E aí a japonesa vira para ele, para o Renato, e pergunta assim: ah, você tem cara de Nisei, né? Que interessante. E o japonês quieto, né? E o guri, na época, já um atleta adulto, quieto também, diz, E fica assim, ou seja, toda a sociedade lisboeta da década de 60 sabia, toda, mas ninguém comentava, só falava a boca pequena, entendeu? Sabia que eu tive a sorte? O velho morreu em 2013 e quando ele estava mal, doente, o filho fez um exame de DNA e aí ele assinou como pai do guri e morreu. Então o guri ganhou o nome. Mas o guri só ganhou o nome em 2013, quando o velho estava morrendo. E isso ele finalmente foi reconhecido, entendeu? E ele ostenta o nome Kobayashi, que é o dono do judô de Portugal. Ele é filho do pai do judô de Portugal, entendeu? Mas o que aconteceu? Eu consegui entrevistar a filha legítima do Kobayashi, porque ela teve em Portugal, e ela vai lá, ela morou lá há muitos anos, e depois se mudou para o Hawaii, casou, teve filhos. E ela teve lá num evento e eu entrevistei. E eu tenho a entrevista dela. A entrevista é metade em japonês, metade em inglês, Kátia. E ela conta essa história sob o ponto de vista dela. A história dele, do Renato, né? Dizendo que o pai nunca deu moleza para ele, que não, né? Eu tenho a história dos outros, que todos sabem que ele era filho, obviamente, do Kobayashi, porque é o tipo da coisa. É que nem tu morar na Suécia, né? E aí nasceu um filho teu negão e tem um negão só lá. Não tem como, né? Em Lisboa tinha, na verdade, 2 japoneses. Tinha o Kobayashi e um outro que dava aula de natação, que foi atleta olímpico de natação. E o Renato nasceu japonês, não tinha nenhum outro na década de 60. Não é que nem São Paulo, não tinha como. Os caras ficaram 40 anos sem nunca falarem nisso, a não ser a boca pequena. Em 2013 ele conseguiu o reconhecimento. Eu estou tentando lembrar, Alexandre, de uma outra história de um atleta brasileiro bem parecida com isso, que o pai não quis reconhecer, ele era era da natação, eu preciso lembrar isso, eu vou resgatar isso, que a mãe resolveu levar isso para os tribunais, e também o filho era a cara do pai. E quando eles chegaram diante do juiz, que o juiz viu os dois, ele chamou o pai de calhorda e falou assim, eu não quero saber de mais nada, ele é seu filho e paramos por aqui. Sim. Assim, só de olhar para a face da criança, ele pôs fim. Eu estou tentando lembrar quem que foi que contou essa história. Imagina sendo o Nisei, né? O Nisei não tem como. Mas é interessante porque isso é uma história que ninguém contou. E eu não sei como contar, porque eu tenho a versão dela, né? E aí ela conta do namoro é isso que eu te falei, a coisa da guerra, do namoro do pai dela com a mãe dela, foi durante a guerra, os grandes incêndios de Tóquio. O pai dela veio do interior e morava na casa, num hotelzinho que tinha no restaurante dos pais, lá em Tóquio. E no final da guerra, o pai dela, na verdade, ele foi, sei lá, se inscreveu no exército como kamikaze, mas nunca teve nenhuma missão. Ele era muito jovem, acabou a guerra. Então, a história, a lenda de que ele foi um kamikaze, não se confirma pela filha. Ao contrário, ela diz que ele foi, mas que não teve missão, acabou a guerra. Ele tinha 20 anos, né? E ele foi treinador em mais de uns Jogos Olímpicos. E, bem, tem muitas histórias sobre o velho que são muito interessantes, mas todos, os que mesmo que falam, como eu te falei, na câmara fechada, digamos assim, algum deslize do sensei Kobayashi, e tu sabe como é que a gente trata lá, né? O sensei é um cara top, né? E ele realmente era considerado no Japão, ele não é uma fraude, viu, Kátia? Ele era realmente
um grande praticante, ele foi responsável por organizar, ele teve muitos méritos. E na parte, ele ainda é herói nacional, porque na parte da medicina, ele era desconsiderado pelos médicos portugueses, porque ele não era médico. Mas tem um grande herói português, que eu acho que tu deve lembrar, foi um dos poucos campeões olímpicos portugueses, o Carlos, o maratonista, teve a Rosa Mota e o Carlos Lopes. E o Carlos Lopes teve uma lesão muito grave, disseram que ele não podia mais correr. E foi esse Kobayashi que tratou o Carlos Lopes. E o Carlos Lopes foi para os Jogos de Los Angeles, se não me engano, em 84, através desse tratamento, dessa medicina oriental, e foi campeão olímpico. Então, com isso, o Kobayashi se notabilizou nessa coisa da medicina e ganhou muito dinheiro com isso, ele ficou famosíssimo com isso. Todo mundo sabe em Portugal que ele curou o Carlos Lopes e o Carlos Lopes foi campeão olímpico, entendeu? Então, ele tem muitos motivos para ser herói nacional. E tu não pode contar uma história destruindo a imagem desse cara, né? Mas as entrevistas que eu tenho mostram que ele, de alguma forma, primeiro, ele negou o filho até quase morrer, né? Segundo, ele ganhou muito dinheiro lá, inclusive sendo contratado por empresas, primeiro pela FMH, ele foi o primeiro professor de judô da Faculdade de Motricidade Humana, e todos os esportes tinham só 1 ano, o judô tinha 3 anos, não se sabe por quê, né? E depois ele dava aula no Clube Shell, que era um clube da elite lisboeta da época, dava aulas particulares, e ele dava grana para o guri através de um professor, que era o braço direito dele lá. Então, ele dava dinheiro para o guri se sustentar, para treinar, mas era via o braço do professor Bastos Nunes. E esse professor eu não pude entrevistar porque ele estava com Alzheimer. Então, já não consegui falar com esse velho. Então, é uma história que eu descobri que não está contada, entendeu? E é isso que é legal, né? Que tu sabe muito bem da história oral. Tu vai tirar coisas que todos os livrinhos da história de judô em Portugal contam a mesma história. Chegou o Kobayashi, 59, nosso grande herói, o médico que curou todo mundo e que foi quem organizou, estruturou o judô. Mas antes disso já tiveram outros japoneses, tiveram outras pessoas que foram importantes e que eles relegam ao segundo plano, estão escondidas, são apagadas lá, porque o grande herói é o Kobayashi. E o próprio Kobayashi tinha alguns, digamos assim, pequenos deslizes, ainda que tu não considere o fato de não reconhecer o filho como um deslize, tinha outros pequenos deslizes, colocando outro japonês que era da natação para dar aula de judô, em vez de colocar os alunos dele. E tem umas histórias assim paralelas, interessantes, que ele foi como treinador nos Jogos Olímpicos de 76 em Montreal, e chegou na hora lá que ia lutar o português com o japonês, e ele deu uma informação errada para o português para o japonês ganhar. Essas coisas assim que ficam mas que ninguém conta de microfone aberto. E esse que me contou me disse assim, não põe isso, porque isso eu não quero que tu ponha. Né? Você entendeu? Então, eu não consegui contar essa história ainda. Eu comecei a escrever sob a forma de livro, e aí eu vim embora de Portugal, e o livro estava sendo negociado, está sendo negociado para o Comitê Olímpico Português, mas com a pandemia ficou no ar. Então, eu acabei vindo com umas histórias legais, assim, né, prof? Que a história oral te permite.